Paz do Senhor, tudo bem? Meu nome é Miriane Mendonça, sou professora da pré-aula da classe de primários. A classe de primários abrange a faixa etária de 7 a 8 anos. E estamos começando um trimestre abençoado. Já falamos sobre o começo e hoje a nossa lição vai tratar do primeiro homem. Paz do Senhor, meus amores, que o Senhor Jesus possa te abençoar, te dando graça e unção. Nossa pré-aula está começando de 2019, estamos lá já no dia 13, já na nossa segunda aula, já cheia de energia, né? Vamos trabalhar. Então, hoje a nossa lição vai estar baseada em Gênesis de 1 ao 26 ao 28. Como sempre falei, a nossa pré-aula tem apoio e realização do ITEC, da DC Kids, que é um departamento que cuida das crianças do campo de Criciúma, e da Escola Bíblica Dominical. Volta com a minha frase sempre, né? Você não pode estar na escola dominical, não perca o culto de ensino. Amém? Você que está chegando agora, professor. É minha primeira aula de 2019, não sei o que fazer. O que eu vou fazer? As pré-aulas são dicas. Você não tem que fazer na íntegra tudo que a gente coloca aqui. São ideias para você começar a pensar como trabalhar. Se você quiser fazer tudo que está aqui, glória a Deus. Tem muita gente que faz e dá um testemunho de bênção lá nas nossas pré-aulas. A gente passa fazendo seminários, a gente escuta de pessoas que seguiram na risca e não se perderam. Fizeram uma pré-aula legal. Então, essas são dicas que você pode seguir e também aprimorar. Preparando a nossa aula, como eu preparo? Caderno, Bíblia e lição. Não esqueça do seu devocional. Caderno, Bíblia, lição. E, além dos 3, jejum e oração. Fechou? 5 dedinhos aí, né? Uma mão cheia, porque você levantou e você disse assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Então, quando você levantou essa mãozinha, você vai lembrar. Tem que ter caderno, Bíblia, lição, jejum e oração. Fechou? Essa sua aula está maravilhosa. Essa não tem preparação melhor do que o seu devocional. E uma dica para você. Essa é uma mensagem que eu trouxe para você que está começando agora. E você que já me acompanha, você já sabe o meu ritmo, né? Então, pequenas coisas se tornam grandes quando são feitas com amor. Tudo que a gente faz com amor pode ser pequeno, mas tem uma dimensão enorme na vida de alguém. Então, quando nós fizemos, mesmo que sejam pequenas coisas, elas se tornam grandes porque foram feitas com amor. Então, tudo que você for fazer na sua pré-aula, tudo que você for fazer na sua aula, tudo que você for fazer no seu ministério, na sua família, que é a sua primeira igreja, faça tudo com amor. Amém? Controle da Escola Bíblica Infantil. Trouxe aqui um cadastro que eu esqueci de deixar na última aula, que é muito importante, você está começando, você colocar o número, né, número 1 da fichinha, bota a foto da criança, né, imprime uma foto bem bonitinha da criança, qual é a sua classe? Nossa classe é primários. Nome da criança, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, idade, endereço, o bairro, o CEP, o telefone de contato, né, o telefone residencial, se é alérgico, é muito importante você saber se sua criança é alérgica. Por quê? Porque geralmente a gente faz festinha de confraternização ou dá uma lembrancinha, aí é intolerante à lactose, ou é alérgico à proteína do leite, às vezes não pode comer porque é diabético, entendeu? Você tem que entender como é a sua criança, professor. Não adianta você fazer um bolo bem lindo. Eu fiz uma torta, chega lá com aquela torta linda, maravilhosa, assim, e a criança olha e diz, para quem ela fez? Então, vamos caprichar? E o nome do responsável, né, daquela criança na igreja? Se é o pai, se é o tio, se é a avó, quem é que traz daquela criança? Por que fazer esse cadastro? Porque você vai ter controle da sua criança, vai ter controle, principalmente, de quem frequenta a tua escola dominical, né? E principalmente não vai deixar aquela criança como um fantasma. Eu tenho visto, né, muitos professores que se esquecem dessas coisas, né? Tem uma sala de 10, mas tem um que é o fantasma, que não enxerga, que é aquele que tem problema de lactose, mas nunca traz alguma coisa para aquela criança, que tem problema, às vezes, com açúcar, mas nunca traz uma bolachinha. Vamos fazer economia, vamos fazer uma caixinha de amor, né? Faz essa caixinha de amor e coloca a doação, pede para a igreja ajudar, né, com as ofertas, faz as crianças trazerem oferta também, e aí você vai fazendo um lanche especial também com aquela criança, né, porque é muito triste. Eu sou intolerante à lactose, né, e é muito triste a gente chegar numa festa, todo mundo come e você só vê,
Né? Os meus filhos também são intolerantes. Então, eu falo isso por quê? Porque nós não temos só os meus filhos. Hoje a intolerância à lactose e outras alergias alimentares cresceu muito no Brasil. Né? E não vamos colocar essa criança para o lado de fora da igreja. Vamos abraçar todos, porque Deus não faz acepção. Plano de frequência. Deixei a última aula, você que chegou agora, está aí nosso plano de frequência. Vamos botar em cada aula o panorama, foi o combinado, né? E o momento de destaque. Imprimir esqueci o nome, esse visual aí, né, esse panorama, e coloca na parede o aluno de destaque, a menina de destaque e o menino de destaque. Quem é o destaque da aula? É aquele que participa, aquele que traz o visitante, aquele que falta o menor número possível. Não coloca oferta, porque a oferta é algo voluntário. Se você faz isso, a criança vai colocar como, eu tenho que levar a oferta, senão não vai ser destaque. Então, não é dado com amor. Né? Então, eu não botei oferta. Oferta é uma questão de amor. Então, ali eu botei participar, trazer visitante, que isso é muito importante, né? E o menor número de falta possível. Trouxe também os dos meninos, que a gente estava falando do começo. E o começo Deus criou o homem e a mulher. E hoje a nossa aula fala sobre do primeiro homem. E ali está o panorama. Já o segundo panorama, o homem. Eu achei muito legal esse panorama, muito lindo. Trouxe, já botei ali, você vai ver. Olha que coisa linda. Lindo, né? Tudo isso é para você, professor. Para você, a gente se dedica, a gente busca, a gente ora. Eu tenho não só um devocional, mas eu tenho, às vezes, 2, 3 dias, entro na madrugada por você, para que você dê também o seu melhor lá na sua classe dominical. Olha que lindo que ficou o nosso panorama. Você pode estar imprimindo e botando na porta. A criança, quando chega e olha esse panorama, ela se assusta, né? Porque é lindo demais. E aí, o título da lição. O primeiro homem. Lembra que eu falei que eu ia trazer agora como título da lição uma imagem? Título da lição, primeiro homem. Estou um pouco rápida, né? Mas é normal. Estamos em 2019, cheio de energia. Panorama. Olha que panorama lindo. Hoje nós vamos falar que Deus criou o homem. E criou o homem do barro. Então eu trouxe ele como se estivesse sendo criado ali por Deus, né, se levantando do barro. Olha que lindo que ficou essa imagem para você imprimir, fazer bem grandão, fazer colorido, botar na porta, ou botar como um banner, né, para as crianças verem aqui, na tua mesinha. Elas vão passar e vão olhar. Olha que lindo, muito lindo, né? E aí também trouxe uma outra sugestão. Deus criando com a sua mão, né, porque até então Deus criou tudo que Deus fez, né, o céu, a terra, a separação do mar, do firmamento, né, a luz, as trevas, tudo isso Deus fez, essas separações e as criações, né, dos animais, das plantas, das árvores frutíferas. Foi tudo com o poder da voz. Mas quando chegou a vez do homem, lembra que eu falei na última aula, ele usou as mãos. Então hoje eu também trouxe as mãos para você estar confeccionando. A primeira aula é muito rápido, é muito dica, né? Então aqui eu trouxe as luvas de EVA, que eu fiz em EVA, costurei. Por que eu costuro? Porque se você cola, muitas vezes descola e rasga. E costurado não tem problema. Então, olha só, eu fiz em EVA, muito fácil. Bota uma mão, aumenta lá, né? E costura. Aí você vai poder falar que Deus modelou o homem. Você foi modelado pelas mãos de Deus. E aí eu botei lá o versículo que a gente está trabalhando hoje. E disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ponto central. Fomos criados à semelhança de Deus. E aí a gente começa falando como Deus é maravilhoso. Essa multiforma, sua graça, sua bondade para conosco. Deus nos criou à sua semelhança. Olha como Deus é diferente. E aí tem japonês, tem negro, tem alemão, tem italiano, tem africano, tem índio. Deus criou todos nós, diferentes, mas iguais perante Deus. E aí o ponto central já começa falando da nossa aula. Somos criados por Deus. Deus nos criou. Não viemos de explosão de nada, não viemos do macaco, viemos das mãos do Senhor Jesus. E aí, como começou a nova aula, olha como está bonito o nosso cenário, como está bonito o nosso slide. Tudo isso é para você, professor. Né? A gente se dedica, busca para você ter uma aula abençoada e ter prazer de assistir às nossas pré-aulas. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou
parecidos com Deus. Somos parecidos com Deus. Isso é a memoriação que o título da lição, que a revista da CPAD traz como sugestão. E aí, como sempre, né, eu gosto de botar um dedinho, e aí eu fiz um outro, trouxe um outro que eu achei lindo. E aí eu não tive como não procurar esse salmo, eu acho muito lindo esse salmo. E aí eu coloquei, tem ali para você colocar o que você quiser. Eu tenho essa imagem lá na pastinha, ela natural, e eu botei esse versículo. E aí tem também com o versículo que eu coloquei. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais continua e foram formadas quando eu nem ainda uma delas havia. Ou seja, antes mesmo da gente ter forma, Deus já tinha todos os nossos dias na palma da sua mão. Né? E que coisa linda você poder entender como um ser humano pode ter dentro de si um outro ser humano. Isso é coisa de Deus. Só Deus pode fazer. Então, olha que coisa linda, como é lindo a criação. Como Deus é maravilhoso. Nessa memoriação, você já faz uma pregação até se deixar, né? Porque você já está vendo quanto nós somos perfeitos. Por isso que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. E aí a sugestão de hoje é, novamente eu trouxe a Alessandra Sabatella, se você for procurar, ela conta nos 2 CDs que ela tem infantil, um dos 2, né? Ela tem mais. Eu escolhi o número 1, que fala Cantando a Bíblia. Né? E é muito lindo esse CD, né? É totalmente bíblico e é muito legal. Vamos escutar um pouquinho do hino de hoje? Já no final da semana, Jesus pega a água e joga no chão. Ela mistura na terra, fazendo o barro que vai ser Adão. Com suas mãos, Jesus pega o barro e bem devagar começa a moldar. Então, Deus criou tudo, né? E Deus criou o Adão. E aí eu trouxe uma dica. Essa dica fui eu que escrevi, por isso que está lá em cima, ali embaixo. Ó. Crédito meu, porque eu escrevi. Todas as outras dicas, as outras dinâmicas, sou eu que escrevi. Mas essa eu resolvi colocar o meu nome. E diz assim, título, Contemplando o Poder do Criador. Refletindo quem eu sou. E aí eu botei um pouco da psicologia. Porque dentro da psicologia a gente trabalha muito essa questão de quem nós somos. E por eu ser psicóloga, é algo muito fácil para mim poder trabalhar dentro da sala de aula, né? E é importante também, professor, você questionar a criança, poder entender quem ela é. Então, quem eu sou? Quem eu sou para Deus? Quem Deus é para mim? Como eu sou com minha família? Sou grato? O que eu posso melhorar? E aí são 6 questionamentos. E aí eu fiz o número 6, né? Por que o número 6? Deus criou no 6º dia o homem e a mulher. Então eu fiz o número 6, para as crianças poderem entenderem, né? Fiz do amarelo, porque amarelo sempre trabalhamos com as cores do plano da salvação. Amarelo fala de céu, rosto de ouro. Deus não fez o homem para ficar no mundo. Deus fez o homem para que o homem vivesse com ele. Então por isso que a gente sempre escolhe a cor amarela. Faça um livro em formato de Bíblia e cole um pedaço de um espelho. Embale uma caixa de papel pardo e desenhe o número 6. Por que é pardo? Porque nós estamos falando da criação do homem. Deus criou o homem do barro. Então tenta ou um pardo ou um papel marrom, mas é muito importante que seja essas 2 cores. Nada de branco, nada de vermelho, nada de amarelo. Essa caixa tem que ser como? Para poder ter efeito da dinâmica. Tem que ser ou pardo ou marrom. Continuando, e desenhe o número 6 por toda ela. Escreve o número 6, pode escrever, pode colorir, pode botar um pedaço de EVA, um número de EVA, o 6 no número de EVA, não importa, o importante é ter toda a caixa com o número 6. E coloque as perguntas lá. E são 6 perguntas, vocês viram ali? São 6 perguntas. Vamos trabalhar com ordem, professor, porque Deus trabalha com ordem. Uma caixa embalada dentro do papel pardo ou marrom, toda desenhada com o número 6, 6 perguntas dentro daquela caixa. E aí, você estará trabalhando o 6º dia da criação. E faça uma fila, e todos terão que passar e olhar para a obra da criação de Deus, sem contar nada o que estão olhando e o que estão vendo. E aí, quando eles passarem, eles vão entender
Quando todos estiverem vistos, vamos abrir para o grande grupo. O que eles viram? Assim, quando houver a verbalização, deixe-os falarem as suas percepções. O que eles viram? E depois que eles virem, aí começa a tirar. Porque eles vão olhar para esta Bíblia que tem um espelho. Vamos ver o que Deus criou? É claro que Deus criou ele, né? Então ele vai se enxergar. Que muitas vezes a gente passa pelo espelho muito rápido e não se enxerga. Mas quando nós paramos e meditamos e nos olhamos, automaticamente dentro da questão psicológica, uma autoanálise, a gente para e começa a analisar. A gente olha as expressões da face, do tempo, entendeu? Cada sinal. Então, professor, o que nós estamos trabalhando nesse momento, nessa dinâmica, as crianças, contemplando o poder do Criador. Deus nos fez com o seu poder. E no momento que aquela criança olhar para o espelho, ela vai ver que ela é a imagem refletida de Deus. Moral da história, da dinâmica, trabalharemos a percepção da criança, como ela se vê, ao observar quando são questionados, o comportamento adquiridos e instalados que pode mudar, a aceitação de sua forma de ser, sou negra, sou branca, sou alta, sou magra, sou gorda, sou magrela, tenho cabelo espichado, como eu sou, valores a serem perpassados, ou seja, nossas crianças de hoje, essa geração alfa, né, que nasceu depois de 2010, ela não tem noção de valores, ela não tem noção quanto ela tem valor para Deus. Então, nessa dinâmica, você vai poder trabalhar contemplando o poder do Criador. Quando você fizer, depois que passar e fizer essa pergunta, quem eu sou? Quem eu sou? E ela vai poder dizer, eu sou a criação de Deus. E aí eu trouxe também para você imprimir e você vai dizer, vamos botar a mão na cabeça, no olho, olha só, nós temos tudo isso daí. Deus é bom, Deus é bom, Deus é perfeito. Por que eu botei um homem? Porque a gente está falando do primeiro homem. E aí, para colorir, o livro de Gênesis, toda a criação, né? Hoje nós estamos falando sobre o primeiro homem, né? Que se chama Adão. E aí está ali o Adão brincando, depois de construído por Deus, brincando com as aves, né? Colocando os nomes que Deus colocou. E aí lembra que nós falamos, façamos o homem, façamos, fala em plural, professor. Então, olha que legal, eu trouxe ali a imagem, é bom a gente trabalhar o quê? Alguns símbolos. Façamos, o que Deus quis dizer? É Deus e mais quem? É Deus, Jesus e o Espírito Santo. É muito importante nós estar trabalhando a importância do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele que nos dirige, nos direciona, como devemos andar, como devemos proceder e crescer na presença de Deus. Então eu trouxe aqui, você pode estar imprimindo. Eu fiz, está ouvindo barulho? Eu fiz de EVA, não suja, fiz de brilho, porque como eu gosto de brilho. E aí Deus me deu um corpo, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E aí no meio está a ordem de Deus para Adão, em colocar o nome dos animais. Explorando as Escrituras. A Bíblia diz que Deus olhou e viu que toda a sua criação era boa, era linda e era perfeita. Mas faltava algo precioso. E Deus, quando olhou, viu que precisava preencher. Estava faltando algo, estava faltando eu e você. Estava faltando o homem. E Deus criou o homem. E aí, sabe o que é legal? Professor, eu trouxe uma dica para você. Deus criou o homem. Vamos ver como é que Deus criou o homem? Deus pegou o barro e modelou, e modelou, e modelou, e modelou. E foi modelando o homem conforme a sua imagem. Isso aqui vai ser muito legal se você trouxer para as crianças. Vamos pegar uma massinha, vamos brincar de modelar, vamos ver como é que Deus criou o homem. E aí a gente começa a modelar. Você pode fazer uma caixinha, botar dentro dessa caixinha o homem, e depois de um tempo vai gelar. Quando você perceber, ela vai sair no formato de um boneco. E aí você pode dizer, como é que pode Deus fazer o homem assim, do nada? E do nada Deus criou, sabe quem? Criou Adão, o primeiro homem. Olha que coisa linda. Você pode também estar dizendo assim, ó. Se você não sabe fazer o Adão assim, não faz mal. Deus criou o menino. Deus criou. O primeiro menino foi Deus que criou. E ele criou, sabe como? Com as suas mãos. Ele modelou, modelou, modelou e falou, façamos o homem, a nossa imagem. E foi fazendo a carinha, foi fazendo
o bracinho e tudo Deus modelou. Não é legal? Nunca mais eles vão esquecer de uma aula dessa. Continuando. E quando Deus criou o homem, disse que era muito, muito, muito bom. E o que nós aprendemos nessa lição? A bondade de Deus. Ao criar o mundo, fez o poder com o poder de sua voz, mas ao fazer o ser humano, usou suas próprias mãos, a sua criação tivesse sua imagem. Deus, ao criar, eu errei ali, Deus ao criar o ser humano, Ele criou com perfeição. Quando nós falamos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, aí está a presença da Trindade. Professor, é muito importante você falar que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A união dos três numa só pessoa. Deus é perfeito ao criar o homem e demonstrou seu poder e sua perfeição. Qual é a imagem de Deus? Invisível, o primogênito de toda a criação? Só Deus podia trazer do invisível aquilo que é o homem. Deus criou para demonstrar sua grandeza. O homem foi criado em justiça e perfeição, inocência, um reflexo da santidade de Deus. Viu tudo e disse que tudo era muito, muito, muito bom. Deus, ao nos criar, já tinha um propósito, uma promessa e um plano. Fomos criados com um grande objetivo, para que a glória de Deus se manifestasse na nossa vida. Deus, quando nos fez, foi para que a glória de Deus, que todos pudessem entender que eu e você somos a manifestação da glória de Deus. Deus tem prazer em relacionar. Deus, quando criou Adão, Ele criou para se relacionar. Deus tem prazer em se relacionar comigo e com você. E principalmente com as nossas crianças. Ao criar o homem, Deus demonstra o quanto somos especiais, importantes, e o quanto Ele se preocupa conosco. Deus percebe que não é bom que Adão estivesse só. Então Deus observa e sonda o nosso coração, pois Ele se importa conosco. Sabe por quê que Ele se importa conosco? Porque para Deus nós somos muito importantes. Nós temos um Deus que sonda o coração. E depois que Ele sonda o coração, Ele percebe. Porque o nosso Deus é um Deus amigo. Deus nos fez para a gente ter um amigo. Deus quer ser nosso amigo. Professor, é muito importante você finalizar a sua aula dizendo: Deus quer ser nosso amigo. Ele se preocupa quando o nosso coração está pretinho, está entristecido. Deus derrama o seu amor todinho no nosso coração, para que o nosso coração se transforme, se torne tudo novo. Porque Deus se preocupa. Há um projeto de Deus, há um propósito de Deus na vida de você, menino e menina. Hoje nós estamos falando do menino. Deus se preocupou. Deus criou Adão, a sua imagem e semelhança. E sabe por que Deus criou Adão? Porque Adão foi modelado, olha ali. E para finalizar nossa aula, com a sua mão. Você pode estar dando essa lembrancinha para as crianças, para elas nunca mais esquecerem que elas eram sem forma. E Deus modelou, porque Deus nos ama. Finalizando a nossa aula, que Deus te abençoe. Nossa aula agora foi um pouco mais curta. Por quê? Porque a gente está falando da primeira criação, que é o homem. Na nossa segunda aula, falaremos muito mais. E que Deus te abençoe. Que você possa dizer para aquele menino que Deus te fez muito importante. Que Deus tem um propósito, um plano com você. Que Deus te abençoe. Continuando para a gente finalizar, Deus criou para demonstrar a sua grandeza. O homem foi criado em justiça e perfeição, na inocência da santidade de Deus. Deus viu e tudo disse que era muito bom. E é muito bom, sabe por quê? Deus, ao nos criar, já tinha um propósito, uma promessa, um plano. Fomos criados com um grande objetivo, para a glória de Deus. Então viva, viva para a glória de Deus. E que Deus te abençoe, que você possa entender que ao relacionar, Deus percebe que nós precisamos estar pertinho dEle, para sermos uma só, um só com Deus. Que Deus te abençoe. Essa é a nossa segunda aula de 2019, que virão muitas. E que você nunca se esqueça que Deus me fez, te fez único. Não existe ninguém igual a eu e você. E principalmente as suas crenças são únicas para Deus. Boa aula e que Deus te abençoe.